E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, falar aí de notícias do mercado da bola, falar do clássico, trazer aqui a opinião da mídia. Quem é o favorito pra eles? Fluminense ou Vasco? Barbieri também falou agora há pouco na Vasco TV. Quem vai pegar no gol, família? Já parou pra pensar nisso? Jardim ou Ivan? Barbieri, eu acho que deixou uma deixa e falou também aí de enfrentar o Diniz, né, o Fluminense mais pronto. A gente vai passar aqui as declarações do Barbieri pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Mas antes queria começar falando aí sobre o Lelê, né, do Volta Redonda. Hoje ele deu uma entrevista lá no SBT Rio, né, participa o Pedroso, o Vene Casagrande, ele respondeu algumas situações lá, né, porque fica aí na especulação, mas parece que realmente houve sim o contato, família. Tava escutando lá, ele falou que o Paulo Brax conversou com ele, perguntou como é que tá, né, a cabeça, porque um jogador que tá tendo uma projeção muito grande aí no cenário nacional, inclusive disse também que tem 2 outros clubes interessados aí no futebol dele, então realmente o Vasco fez um contato aí, né, para saber como é que tá a situação do Lelê. Então tá monitorando sim esse jogador, foi o próprio Lelê que falou que o Paulo Brax entrou em contato com ele, família vascaína. Será que a gente vai ver o Lelê jogando pelo Vasco no Campeonato Brasileiro? Você gosta? E agora sim, rapaz, eu sei que você tava ficando puto da vida com essa novela aí, Manuel Capasso, mas finalmente teve um fim. Ele, inclusive, deu uma entrevista ali, né, para a imprensa argentina, saindo do treino, último treino aí pelo Atlético Tucumã, falou que tá feliz com a negociação, né, pelo valor financeiro que o Atlético Tucumã vai receber, ele vai poder ajudar o clube também. Depois de uma excelente temporada, ele vem aí finalmente pro Vasco, deve estar chegando aqui domingo no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí, cara, eu vou te falar o seguinte, eu tenho 31 anos. Parece não, mas tenho 31. Então, cara, muita gente fala aí da zaga Odivan e Mauro Galvão, né? Um jogador mais físico e outro mais técnico, mas eu vou citar aqui Dedé e Anderson Martins, porque deram aí a Copa do Brasil. Então a gente tinha ali o Dedé, um cara físico, rápido, né, bom na bola aérea, e o Anderson Martins, um cara mais técnico, mais tranquilo, sabia sair bem jogando. É a melhor zaga que eu vi jogar no Vasco, e eu espero que essa seja aí a dupla do Vasco em 2023, que possa combinar, encaixar e ajudar o Vasco a ser competitivo, porque a gente tem o Léo, um zagueiro mais técnico, a gente tá vendo isso, né, que ele sai muito com a bola para construir ali de trás, e as informações, as análises que a gente trouxe até aqui no canal falam que o Capasso tem essa dificuldade, né, de sair jogando, mas é um zagueiro mais forte, que gosta desse embate aí com o atacante, bom na bola aérea, então deve encaixar bem aí os perfis, né, um zagueiro mais técnico com um zagueiro mais físico. Isso já deu certo no Vasco, que eu citei aqui. Fale a sua zaga aí, se lembra alguma que também tinha esse perfil mais físico e um zagueiro mais técnico. Capasso vai ser reforço aí, finalmente essa novela, essa série acabou, família vascaína. Falando do clássico agora, nesse confronto aí, primeiro teste do Vasco, primeiro grande teste, vamos dizer assim. O Vasco vai enfrentar um Fluminense que foi terceiro lugar, se não me engano, no Campeonato Brasileiro, tá na Libertadores, então é um grande teste aí pro Vasco entender como é que tá pro Campeonato Brasileiro. Família vascaína, eu quero trazer aqui a opinião da mídia, que deu quem como favorito na sua opinião, Fluminense ou Vasco? Você vai acompanhar aqui no Vasco Família, liga só. Pro Vasco. Ah, sim, é outro estágio de trabalho de time, né? Isso tem de entrar na conta também. E esses 3 gols do Cano contra o Audax foram os 3 primeiros gols do Cano no ano. Né? Não é que ele fez 3 gols em um jogo, ele não tinha feito gol nenhum até então. Né? E o Fluminense faz uma boa campanha, mas teve uma atuação ruim contra o Volta Redonda. Aí vence o Audax com 3 gols do seu centroavante, do seu artilheiro, e certamente aí muda a conversa, muda o ambiente, muda a maneira que se observa o time do Fluminense nessa altura do campeonato. E acho que o jogo para o Vasco é muito importante para a gente ter um parâmetro mais real do nível do time hoje. Sim. O Vasco perdeu do Volta Redonda jogando mal em Cariacica, aí atropelou o Resende, ganhou facilmente Nova Iguaçu, mas nenhum deles, mesmo Volta Redonda que faz um grande campeonato, não se compara ao Fluminense. Os 2 times têm propostas de serem propositivos. Então a gente espera um bom jogo, porque o Barbieri tem montado um Vasco que quer jogar com a bola no pé, enquanto a gente já sabe que essa é uma característica inata do time do Fernando Diniz. Opa, então como é que vai ficar? 50% a 50%? Não, mas quem vai conseguir?
acho que está em outro nível já, né? Em relação ao entendimento de trabalho também. Isso tem que entrar na conta. Tem um tempo maior. Antes do jogo começar, mas você imagina o Fluminense mais com a bola. Né? O desempenho no Campeonato Carioca, as equipes estão oscilando, porque é começo de trabalho. Mesmo o Diniz precisa readaptar algumas coisas. Mas nos melhores momentos de cada equipe no campeonato, jogo do Fluminense contra o Audax, os jogos do Vasco contra a Resende e Nova Iguaçu, eu vejo que o Vasco jogou mais bola que o Fluminense. E até é surpreendente ser uma remontagem total. Tá dando favoritismo ao Vasco. Espera que ele vai concluir. Vai lá. Porém... Sempre tem um porém. Porém, o time do Fluminense é melhor, tem jogadores melhores que o do Vasco e tem um treinador que está há mais tempo, já está consolidado, já sabe melhor como usar os seus jogadores. Então, por isso, eu dou, e até por um contexto... Vai ficar no muro, tô sentindo. Não, contexto, eu dou uma vantagem pro Fluminense. Há não digo nem obrigação... Favoritismo. Um peso de vitória maior sobre o Fernando Diniz do que sobre o Barbieri. É claro que o torcedor do Vasco... Olha... Não, sempre... Concordo. O cara técnico do Vasco não tem peso de vitória no clássico? Claro, mas o Fernando Diniz tem uma pressão maior. Por estar mais tempo, né? Está mais tempo, o torcedor do Fluminense espera mais nessa temporada. O Diniz já perdeu né? Espera um salto. Em relação ao Barbieri, o que vai contar muito é o desempenho. Como o Vasco consegue ser competitivo contra um time que foi bem na Série A, que chegou à semifinal da Copa do Brasil, que está em um outro patamar em relação ao Vasco. O Vasco está sendo totalmente remontado. É uma remodelação. Tomara que seja assim, viu, Breler? Tomara que seja assim, que seja analisado só o desempenho. Normalmente não é. Se perder, jogou bem, não interessa. Mas para o Vasco, nesse estágio, uma boa atuação no Clássico será valorizada. Independentemente. Se o Vasco jogar, pressionar o Fluminense, mesmo que perca, o torcedor vai entender, opa, a gente mediu forças contra um adversário mais forte e o time respondeu. Então já é um bom indício. Precisa disso nesse momento. Já o Fernando Diniz, só uma boa atuação não vai bastar. O torcedor quer ver uma vitória convincente que o Fluminense até agora está devendo na temporada. Pegando um gancho aí, né, do que foi dito no programa, a gente vai falar mais disso aqui porque o Barbieri tocou nesse assunto que o Fluminense está mais pronto, tem um tempo de trabalho, os jogadores se conhecem mais, mas mesmo assim o Vasco vem entregando um melhor futebol. Mesmo o Fluminense encarando aí adversários mais frágeis, né, de menor expressão, não entregou o que o Vasco entregou diante do Resende e do Nova Iguaçu. Mas veja bem, mesmo assim colocaram ali o Fluminense com um leve favoritismo, vamos dizer assim. Mas você vê que já há uma igualdade na fala, né, não é um Vasco tão atrás assim do Fluminense, mesmo com um tempo de trabalho bem atrás em relação ao Diniz e ao Fluminense, né? Quem pega aí o último confronto do Vasco diante do Fluminense, que o Vasco perdeu de 2-0, o Cano inclusive fez gol, você pega ali o elenco do Vasco, cara, dava pena do Vasco. O Fluminense ganhou com uma facilidade. Mesmo o Vasco, com esse tempo de trabalho bem reduzido em relação ao Fluminense, você vê que há uma igualdade ali nos comentários. Porque o Vasco hoje tem recurso. Tem um Pedro Raul, tem o Jair, tem 2 bons laterais, né? Então o Vasco hoje tem qualidade sim para encarar o Fluminense de igual para igual. Eu não acho esse bicho de 7 cabeças todo não. A gente vai fazer um grande jogo aí no domingo, família. Agora eu quero trazer aqui o Maurício Barbieri para falar de 2 situações. Primeiro, a do goleiro, família. Porque, cara, veja bem, o Vasco tem 2 aí, parece 2 bons goleiros. O Ivan eu conheço mais, acho um goleiraço. Fiquei muito feliz quando o Vasco acertou com o Ivan. E, claro, foi pouco exigido aí diante do Nova Iguaçu, mas mostrou também ser um goleiro experiente, tranquilo, fez 2 boas defesas ali. E aí o Barbieri falou, quem vai encarar o Fluminense, quem vai ser responsável aí por não deixar o Cano fazer os gols? Ivan ou Jardine? Pega essa deixa aqui do Barbieri e me conta aí o que você acha. Se liga só. Bom, boa tarde. Eu acho que é um jogo desafiador, um grande desafio que a gente tem pela frente. É um clássico, todos nós sabemos a proporção que tem todos os clássicos. Então a gente está animado, motivado com a possibilidade de jogar esse grande jogo e com a expectativa de buscar a vitória, que é o nosso desejo. Em relação aos goleiros, o Léo estreou muito bem contra o Nova Iguaçu. O Ivan veio de uma sequência muito positiva. A tendência é que a gente possa dar um pouco, ou dar uma sequência ao Léo também, da mesma maneira que a gente fez com o Ivan. Mas são 2 grandes goleiros e eu fico muito satisfeito de poder ter os 2 à disposição. É isso, né? A gente tem que concordar plenamente aí com o Maurício Barbieri. Hoje o Vasco parece, porque eu falo parece porque eu conheço mais o Ivan, mas o Léo Jardim parece ser um bom goleiro também. O Vasco fez uma insistência muito grande para trazer esse goleiro, então na análise de scout deve sim ser um bom goleiro, família vascaína. Mas pela deixa aí que o Maurício Barbieri colocou, parece que vai ser o Léo Jardim. Não sei o que você acha, né? Ele disse que o Ivan já teve uma sequência e agora quer dar uma sequência pro Léo Jardim. Então imagino eu que diante do Fluminense
Léo Jardim vai ser o goleiro titular do Vasco. O que você acha? E para finalizar, a família vascaína, ele falou aí desse confronto com o Diniz, desse momento do Vasco, né, de estar em reformulação, iniciando o trabalho, o Fluminense mais pronto. Vamos ver o que o Barbieri falou. Se liga só. Olha, em relação ao primeiro ponto, eu acho que sem dúvida eles têm um trabalho de maior tempo e por isso mais consolidado. Muitas vezes fica-se a impressão de que a chegada de jogadores por si só, ou um tempo de permanência deles juntos, fazem ou contribuem para a consolidação do trabalho. Isso é uma parte do processo, né? Você precisa depois, com aquela equipe, com aquele grupo, depois de estar fechado, depois de estar formatado, você precisa desenvolver, trabalhar, jogar os jogos, passar pelas experiências que os jogos te proporcionam. E por mais que eu treine, por mais que eu fale, por mais que a gente antecipe situações que possam, porventura, vir a acontecer, ninguém no mundo consegue comprar experiência, né? Você precisa passar por elas, você precisa vivenciá-las para depois você conseguir fazer os ajustes, crescer, aprender, se desenvolver. E nesse sentido, a gente tem hoje, nesse momento, um grupo que ainda está num processo inicial de poder jogar mais vezes juntos, de poder enfrentar adversários qualificados, como é o caso do jogo de domingo, de poder ter essas experiências, aprender com elas, crescer e se desenvolver em cima delas. Então, nesse sentido, a gente está num momento diferente do processo. É isso. Agora, é claro que pela importância do jogo, pela importância histórica que tem esse confronto, a gente quer muito fazer um grande jogo, quer muito buscar essa vitória, quer muito ser superior ao adversário, e a gente está trabalhando nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Em relação ao segundo ponto, que era enfrentar o Diniz, volto a dizer, eu acho que é um grande treinador, vem fazendo um grande trabalho no Fluminense, já fez outros grandes trabalhos no futebol brasileiro. É um treinador que tem uma maneira peculiar de trabalhar, de fazer as suas equipes jogarem. Sempre é um desafio bacana e importante estar enfrentando os times que ele monta, e é dessa maneira que eu encaro o jogo de domingo. Acho que é um desafio importante, e do lado de cá a gente está fazendo de tudo para se preparar da melhor maneira e poder surpreendê-los. E aí, família, eu já falei isso aqui em outro vídeo, essa semana mesmo, mas eu vou botar na tela para vocês a escalação do Fluminense diante do jogo contra o Audax, né? E eu falei sobre isso, vou botar aí, ó. Fábio, Nino, Manuel não deve jogar, acho que ele teve uma contusão grave, né? O Samuel Xavier, Jorge, Felipe Melo, Martinelli, Ares, Ganso, né, Keno e Cano, família. Claro que ele vai ter ali o desfalque, do Manuel, e deve ter a volta do André, no lugar do Felipe Melo. Mas você vê aqui que são 9 jogadores que já estavam no Fluminense na temporada passada. Só 2 foram contratados nessa temporada, né, que foi o Jorge e o Keno. E eu até disse aqui que o Vasco é uma outra realidade. Eu citei aqui que no time titular do Vasco na última partida, dá pra gente contar Nenê e Peck, porque o Miranda tava no elenco, mas mal jogou, né, pela questão do doping, e o Eric Marcos, que era da base. Então você vê a diferença de 9 jogadores e o trabalho que continuou do Diniz da última temporada, e o Vasco tem um novo treinador, ainda só 2 jogadores no time titular. Então essa resposta aí do Barbieri faz todo o sentido, mas bato nessa tecla, essa é a minha maneira de pensar, por mais que o Fluminense esteja à frente aí num processo mais avançado, um time mais pronto, né, um time que vai disputar a Libertadores, e o Vasco ainda está se conhecendo, os jogadores estão entendendo a forma de jogar, a maneira do Barbieri. Hoje o Vasco tem recurso. Eu sempre vou bater nisso aqui, encarando o Fluminense, encarando o Botafogo e encarando o Flamengo. Hoje a gente entra em campo no domingo às 6 horas, a gente vai ter confiança de que a gente pode ganhar o jogo. Claro que pode acontecer de um resultado negativo, né, acontecer, mas hoje nós entramos em campo, vamos ligar a televisão, quem vai no Maracanã, com a confiança que podemos sim ganhar do Fluminense, porque hoje a gente tem qualidade. Hoje a gente tem recurso, pelo menos é minha forma de pensar, e estou muito confiante para ganhar aí do nosso freguês. Família, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like. Não esquece aí também de se inscrever no canal. Falta pouquíssimo para a gente atingir a marca de 30 mil vascaínos aqui, aumentando a nossa família vascaína. Quem diria, um canal de torcedor chegando nessa quantidade aí de inscritos. Muito obrigado, gratidão sempre, família. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.